Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e há algum tempo atrás eu e minha família decidimos fazer um estoque de alimentos para 1 ano e meio. Se faltar no mercado, a gente tem 1 ano e meio de comida dentro de casa. E toda vez que você faz essas pesquisas, uma das coisas que mais aparecem, óbvio, e vem na cabeça de todo mundo, são as conservas feitas em vidros ou algumas até em embalagens que a gente vai ver mais a seguir. Acontece que nem sempre todas as teorias que você vê nas páginas e até em alguns canais são corretas quando você lida com conservas em vidro. Elas são um pouquinho melindrosas e nós vamos tratar disso já já. Para a gente poder falar de verdade sobre conservas, a gente tem que entender um pouco da história das conservas. Basicamente, as conservas que nós conhecemos hoje se dividem em dois tipos, as salgadas e as doces, ok? Mas essa história não começou agora. A história dos alimentos e das bebidas se misturam com a história da humanidade. Toda vez que você vê um evento famoso na história do planeta, da civilização, você vai ver que ele tem uma relação direta com alimentos e bebidas. As conservas não são diferentes. Elas começaram a ser feitas mais ou menos como a gente conhece há mais de 1500 anos antes de Cristo. Já faz 3000 anos que isso existe. Só que nessa época ela não era como o que a gente encontra hoje na prateleira do mercado. Ela era muito mais rústica. Era mais ou menos assim. O vinho estragava, ele virava vinagre e as pessoas pegavam alguns vegetais como cenoura, como pepino, até rabanetes e algumas coisas desse tipo, similares, né? E colocavam dentro desse molho de vinagre. Basicamente, toda conserva feita em potes que se conheciam naquela época eram picles puro. Então, daqui a gente já pode deduzir que houve sim uma época e existe sim um tipo de conserva que não precisa de calor para ser feita, que são as conservas feitas em vinagre. Atualmente, você vai ter conservas como essa daqui, ó, as cebolinhas, que são basicamente cebola, água, sal e vinagre, ok? Ela tem uma dosagem bem mais fraca de vinagre, até porque senão o nosso paladar já era. O vinho, quando ele se torna vinagre, ele fica uma coisa muito próxima do aceto balsâmico, por exemplo, que a gente vê hoje. É um vinagre muito forte e não tem como você fazer uma conserva com ele que não pegue totalmente esse gosto. Então, o picles era algo muito forte de se comer, não era tão suave quanto são os picles que a gente encontra hoje. Então, houve uma incrível evolução da humanidade até a gente chegar nisso aqui que a gente conhece hoje, tá? O picles comum. Lá por 1700 e Guaraná com rolha, um francês chamado Nicola criou o processo que nós usamos hoje. E acredite você, desde aquela época até agora, o processo é basicamente o mesmo. Olha só que interessante, o mesmo processo que o Nicola criou para fazer as conservas em vidro, que foram as primeiras de verdade, também é usado para fazer comida enlatada. E por incrível que pareça, a sardinha enlatada foi uma das primeiras comidas em lata a serem criadas. Eu não sei se o Nicola teria tido tanto futuro assim se alguém não tivesse investido pesado no conhecimento que ele tinha acabado de descobrir. Esse cara foi Napoleão Bonaparte. E por que Napoleão fez isso? Para fazer guerra. Como eu disse lá no começo, a história da humanidade está diretamente ligada à história dos alimentos e das bebidas. Os romanos só conseguiram expandir bastante o seu império porque ele conseguia fazer uma conserva lá na Itália e levar essa conserva para todos os lugares onde o império chegava. Sem ter como alimentar as tropas e abastecer as tropas, não tem como você fazer um avanço. E sabendo disso, Napoleão, para alimentar os seus exércitos, investiu pesado na descoberta do senhor Nicola. E assim as comidas em lata se tornaram o que nós conhecemos hoje, o que nós encontramos em todos os lugares. Foi Napoleão que jogou uma grana lá e fez o negócio funcionar. Vocês vão ver que aqui no meu estoque nós temos 2 ou 3 vidros de cada coisa, né? O importante quando você faz um armazenamento desse tipo aqui, de conservas, é que você tenha
variedade. Quanto mais variedade você tem, melhor para você. Isso porque os cardápios que são voltados mais para sobrevivência acabam enjoando um pouco. Então, se você abrir um vidro a cada 2, 3 dias, você vai ter ali um extra dentro do seu prato. Então, isso daqui basicamente não conta como uma preparação de peso como a gente fez até agora. Isso daqui é o aditivo. E por que eu estou falando isso? Porque não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de armazenamento aqui. Para você ter uma ideia, aonde eu moro, a temperatura aqui fora deve estar em torno dos 40 graus Celsius. 40 graus Celsius diminui demais a vida útil de qualquer uma dessas conservas que vocês estão vendo aqui. Desde as doces feitas em casa até as compradas, enfim, qualquer conserva dessas que você precisa esquentar o alimento e pôr dentro do vidro, acaba tendo uma vida útil muito pequena quando você faz esse tipo de estoque numa região muito quente. Para sanar isso, nós construímos um root cellar. O root cellar é uma geladeira geotérmica que fica embaixo da terra, ok? Então aqui dentro a temperatura vai ser sempre constante na casa dos 18 até os 12, 13 graus. Isso faz com que todos os vidros fiquem mais ou menos gelados, se mantendo como se eles estivessem, por exemplo, na porta da geladeira da sua casa. A diferença é que o espaço nos permite colocar bastante vidro. E é por isso que você vai ver muito preparador americano da parte norte dos Estados Unidos com estoques como esse daqui, Alasca e outros lugares, e bastante gente na Europa fazendo isso, e vai ver bem menos disso nas partes mais quentes do mundo, ok? A indústria, o método da conserva é igual para todo mundo, só que eles têm mais vantagens porque ela vai durar um pouco mais. Mas qual é essa relação? Por que é importante saber esse prazo na hora que a gente vai fazer o nosso estoque de alimentos aqui na nossa casa? Na verdade, isso daqui não foi feito para durar 5, 10 anos. Ele não é um estoque para o apocalipse. Ele é um estoque muito sazonal. Ele serve para durar no máximo 1 ano. Por que você vai fazer isso? Para que você tenha picles da época que você colhe ou que você compra mais barato até a próxima colheita. É mais ou menos assim que funciona. Não é para pegar, guardar lá e esperar alguma coisa acontecer. Não, ele é sazonal. Então, a partir do momento que você monta um estoque de conservas como esse daqui, você já tem que automaticamente ter um programa, você já tem que ter um esquema para você poder usar o que está aqui, porque senão você vai perder. E tem muito sobrevivencialista que chama a gente falando exatamente a mesma coisa. Perdi toda a minha conserva, porque ou ela estava mal armazenada por conta do clima, ou porque ele simplesmente achou que ela podia ficar lá por anos, e não é assim que ela funciona. Então, essa sazonalidade dos produtos e essa obrigação de uso a médio prazo das conservas nos leva a mais uma questão que pode abalar todas as nossas preparações. Nós devemos produzir as nossas conservas ou comprar as nossas conservas. Bom, como eu disse lá no início, você vai ter tipos diferentes de conservas. Alguns que compensam mais e outros que compensam menos. Vamos dar uma estudadinha em alguns deles, com alguns exemplos que a gente tem aqui, ok? Vamos começar pelo clássico picles, tá? O picles, ele é uma conserva que é feita basicamente com água e vinagre, tá? E um pouquinho de sal. Você vai encontrar no mercado uns mais salgados e uns menos salgados. Mas aquela receita da vovó é talvez o maior tesouro que você tenha na sua casa, porque a vovó já conseguiu colocar ali a medida exata de vinagre, sal e água para que ele mais ou menos se estabilizasse, ok? Então você tem que fazer um estudo disso aqui. Qual é o método para ser feito isso aqui? Hoje em dia, você já faz o picles quente, você já não tem mais aquele picles cru como eles comiam lá 2000 anos atrás, tá? O picles quente, você vai colocar o vidro dentro da água, vai ferver todo esse conjunto aqui junto, ok? Ele vai pasteurizar basicamente tudo que tem lá dentro. Depois disso, quando ele fechar, ele vai interromper o processo biológico lá dentro até você abrir ele novamente. Quando você abrir, ele automaticamente começa a se degradar, ok? Lógico que numa velocidade bem mais devagar. Mas basicamente é isso que está aqui. Isso daqui compensa você pegar e tentar fazer na sua casa, porque os recursos para fazer isso daqui são pequenos. Você não vai precisar, por exemplo, de uma autoclave para fazer isso aqui. Uma autoclave é uma panela de pressão
própria para chegar na temperatura ideal para algumas preparações, não para todas as preparações. Por acaso, a autoclave é indicada para aquelas que são mais idealizadas para o sobrevivencialista, aquelas que são mais comida de verdade. Eu vou mostrar uma para você. Dá uma olhada aqui. Isso daqui é pinhão em conserva. Para esse pinhão aqui ser feito, ele teve que ser cozido dentro do vidro. Chegar no ponto dele dentro do vidro. Então você vai montar o vidro todo, tá? Com todos os temperos, com todos os pinhões crus lá dentro. Vai lacrar esse vidro e vai colocar dentro da autoclave. Ela vai dar pressão e vai dar temperatura suficiente da panela para que ele seja cozido. Dá para fazer de outra forma? Dá, mas você levaria um dia inteiro cozinhando ele em água normal dentro de uma panela, o que faz com que o custo da conserva vai para a estratosfera. Então, não compensa você tentar fazer isso em casa, gastando os seus recursos, comprando pinhão e tudo mais, para você chegar nisso daqui. Mais uma coisa, tem coisa que não compensa você fazer, que compensa você comprar. Por exemplo, eu não quero 100 vidros de pinhão em conserva, eu quero 1, 2 ou 3 vidros. Para isso, eu teria que plantar uma árvore, esperar alguns anos, colher o pinhão, ter todo o equipamento. Então, sinceramente, para preparações pequenas, compensa você chegar lá e comprar o seu pinhão. O mesmo vale, por exemplo, para o palmito, tá? Palmito também tem um processo bem melindroso para você poder fazer as suas preparações. Por quê? Porque ele tem uma chance muito grande de criar a enzima botulímica dentro dele. Então, quando você compra ele de uma fonte onde você sabe que ele é confiável, uma fonte profissional, vale a pena. Vale muito mais do que você plantar a palmeira, esperar ela crescer, criar o palmito, cortar o palmito, cozinhar o palmito, comprar a panela autoclave. Então, para a grande maioria dessas comidas sazonais, a pessoa que faz ela em escala industrial tem vantagem, mas o sobrevivencialista em si não tem. Ele vai ter vantagem em comidas muito mais simples, como, por exemplo, o clássico picles de pepino. Esse sim, você vai lá, planta um pezinho no seu quintal, em 2, 3 meses você pega o pepino, faz ele com vinagre, faz ele só na salmoura, basicamente como faziam os antigos. Então, essa conserva aqui vale a pena. Outras conservas simplesmente não vale. Muita gente conhece receitas, principalmente de imigrantes que vieram para o Brasil, portugueses, italianos, não é? Esses pimentões que formam uma espécie de sardela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa sardela aqui, ela é feita, não é nem em água e nem em vinagre, ela é feita em óleo. Basicamente, é pimentão curtido em óleo que dura aqui por muito tempo, porque o óleo também é um conservante. Você vai achar isso também em outras preparações que são mais simples, como, por exemplo, pimentas, tomate seco. Existe um mundo à parte das conservas, que são as conservas doces. Algumas conservas doces vão passar pelo processo do Nicola. Essa pera, por exemplo, vai passar pelo mesmo processo que passou o pinhão aqui em cima, tá? Ela vai cozinhar lá dentro da panela de pressão e você vai ter aqui uma conserva que vai lembrar muito pêssego em calda, só que é pera em calda. O conservante aqui dentro, no caso, já não é mais água, sal e outro, vinagre, por exemplo. É açúcar. Algumas delas são feitas com mel. Outras já são produzidas direto dentro do vidro, ok? No Brasil hoje você acha doce de leite em qualquer lugar. Em barra, duro, cremoso, isso, em vidro, por exemplo. Tá? Esse doce de leite aqui, ele é produzido exatamente como é produzido o doce de leite que a sua avó fazia na latinha. Pegava ela, enfia na panela de pressão. Pois é isso aqui, ó. Tá? E não se engane, numa prateleira de conservas, você não precisa ter só aquele padrão que a gente está mostrando aqui de vidros e embalagens, não. Tem coisa que é muito diferente. Olha aqui, o mesmo processo de armazenamento dessa caixinha de goiabada cascão aqui é o que vai dentro desse vidro de goiabada cremosa. É exatamente o mesmo processo. Então, quando você quer armazenar, você pode escolher até por custo, qual que vale mais a pena. E provavelmente vai ser esse aqui. O prazo de validade deles é absolutamente igual. A grande sacada das conservas é que você está batendo ali num produto que é basicamente natural e com bem poucos ingredientes, não é verdade? Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui, ó. Isso daqui
nada mais é do que uma conserva de pequi, tá? O que tem aqui dentro é o pequi batido com um pouco de sal, um pouco de vinagre e que faz uma espécie de molho, mantendo o pequi fresco por um bom tempo para a gente poder consumir. Nada mais e nada menos do que uma simples conserva, ok? Uma outra coisa que chama muita atenção e que muita gente desconsidera é as azeitonas, tá? Azeitona é uma saladinha que você tem ali na prateleira, que você mistura sempre com outra comida. Basicamente, você não senta lá e abre um pote de azeitona e janta ele, né? Pois é, azeitona é um tipo de conserva que vale muito a pena, e essa sim, por ser em água e sal, tem um prazo de validade bem longo. Achei aqui um exemplo bem legal de coisas que as pessoas sequer consideram conserva. Isso daqui é uma conserva, tá? Isso aqui é molho de mostarda e mel. Isso daqui é um dos molhos de salada mais antigos que você vai ver na sua vida. E também aquele que tem mais validade, mais prazo de validade, ok? Basicamente aqui o cara tem mostarda batida, semente da mostarda batida, vinagre e mel, que faz um molho de salada. Então, por isso que isso aqui, o molho da salada, está aqui na nossa prateleira de armazenagem, ok? Outras que você vai ver são modelos muito simples e de curta duração de alguns produtos que são até que interessantes. Olha isso aqui, salsicha aperitivo, tá? É horrível, eu não gosto, eu acho que tem um paladar muito forte para mim, mas basicamente são salsichas colocadas dentro do vinagre. Nesse caso aqui, elas são totalmente diferentes daquelas salsichas que são enlatadas, que são cozidas, branconas e horríveis, mais horríveis que essa ainda, ok? Mas isso daqui é um exemplo, ó, feito numa embalagem de plástico, de uma salsicha que vai durar aí 6 meses dentro das suas preparações. Sim, nós vamos ter um tutorial aqui no canal das conservas mais simples, ok? Então você pode meter o dedinho já no like aí, se inscrever e ativar o sininho para as notificações para você não perder essas receitas, porque vai dar para dar uma boa recheada no seu estoque de comida, ok? A gente ainda não tem aqui no Forte uma grande produção para ir lá e investir numa autoclave só para fazer as grandes conservas, ok? Vamos ter um dia, tá nos nossos planos, mas ainda não temos. Por enquanto, nós vamos mostrar para vocês isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma conserva de vinagrete que tem vários ingredientes dentro: cebola, salsinha, tomate, pimentão. Isso daqui é uma coisa muito fácil de você fazer, principalmente se você vai comprar em épocas mais baratas, ok? Porque tem uma sazonalidade que o preço do tomate está lá embaixo, e em outras épocas está lá em cima. Então você consegue pegar ali do quintal, do mercado, entre uma colheita e outra, e produzir isso aqui. A diferença é que a validade dele, para ele ficar gostosinho de comer, é 1 ano. Então, de uma época, de uma colheita até outra, beleza. Mais de 1 ano, começa a ficar complicado. Eu queria deixar bem claro para vocês que eu considero o uso das conservas mais estratégico do que realmente um armazenamento para longo prazo, para você colocar coisas ali e esquecer delas. É diferente, por exemplo, do queijo, é diferente, por exemplo, dos pernil que você põe para secar com sal e que duram 4, 5, 6 anos para ficarem prontos. É diferente. Então, não dá para confundir o uso das compotas, das conservas, com o uso que a gente tem, por exemplo, dos estoques rotativos de arroz, feijão e daquela comida que é o grosso mesmo da preparação. E é por isso, por esse motivo, que eu não coloco as conservas como sendo uma regra ou sendo um básico da preparação e do sobrevivencialismo, que é quase um contrassenso, porque toda vez que você vê uma imagem lá de fora, você vê aquelas prateleiras enormes e muitos brasileiros que moram principalmente em regiões quentes acabam achando que tem que fazer isso, pagam até um pouco mais caro na conserva e acabam perdendo tudo aquilo que eles têm. Então, não é para todo mundo. O pessoal que está tendo mais sucesso com isso, com esses armazenamentos e que consegue um prazo um pouquinho maior, é mais o pessoal do sul do país, em áreas que são relativamente mais frias. Mais quente, só se você tiver um root cellar e um lugar muito legal para você poder armazenar as suas conservas. Então, basicamente, a dica é: uso estratégico desses recursos. O doce você vai colocar no seu depósito, vai colocar na sua preparação para ser usado. Os vegetais, os legumes, os picles são para serem usados entre uma estação e outra, o que significa que você não precisa fazer grandes estoques, porque ele é literalmente rotativo. Então eu decidi, por exemplo, que eu tenho 4 potes de picles, tá? Mais que suficiente para os maníacos de picles da casa.
Toda vez que eles acabam, ou que um deles acaba, o mais antigo vem para frente e eu coloco outro pote ali. Então a ideia é que eu tenha sempre 4 potes, mas não que eles sejam um estoque eterno. Eu vou usando tudo que está aqui para ser usado, ok? Veja, usar de forma estratégica não significa que nós estamos desmerecendo as conservas, muito pelo contrário, ok? Imagina só numa situação de crise, numa situação que você está com fome, você vai lá e faz um arroz, um feijão, abre uma lata de qualquer coisa, que lata tende a tendência mesmo a mudar o paladar, e de repente você descola uma dessa daqui, ó. Cebolas em conserva com pimenta. Você automaticamente vai acrescentar ali um frescor no seu prato, vai trazer ali uma renovação de paladar, falando um pouquinho de gastronomia, que vai ajudar você a passar por essa fase muito melhor. Por isso que, para o sobrevivencialista, uma variedade é muito mais importante do que uma quantidade gigante de alimento armazenado dessa forma aqui. As conservas mudaram o mundo, meu chapa, e tem um motivo. Elas foram criadas para levar a comida de um lado para o outro por um período curto e principalmente para levantar a moral de quem come. Porque, sinceramente, tem coisa aqui que são simplesmente deliciosas e que nós temos que manter o root cellar fechado a chave, senão acaba tudo em uma semana. Se você acha que aquele doce de leite está ali com a porta aberta aqui. Não, não. Eu mesmo já estou pensando em pegar ele e descer ele para baixo. Você calcula lá um estoque pequeno, mas bacana para você, vê quantas refeições ele vai atingir e a cada período você vai gastando seus estoques e repondo ele, que dessa forma você vai ter uma comida muito legal sempre aí na sua casa. Esse é o protocolo 550 do Guia do Sobrevivente, que a gente ensina você a fazer armazenamento de alimentos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e é claro que a gente espera que você acrescente nesse vídeo colocando as suas experiências com conserva aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Batata, a gente se vê no próximo protocolo 550. Até mais.